Isso confirma que a IA é mais parceira do que substituta? Exato. Vai fechar o que você falou? 100%. Ela é a parceira, ela vai estar junto de você para tomar uma decisão melhor, ela vai padronizar muito mais. Então, todo mundo usando a IA, o negócio vai ficar muito mais uniforme e vai ter muito menos variabilidade. Os resultados vão estar muito menos variáveis. E a gente tem uma variabilidade muito grande. E ela vai ajudar a gente a tomar decisões e vai ter muito menos variabilidade por interpretação nossa. A gente sabe, a gente tem de diversas áreas, não só na medicina. O cara que dormiu mal, o cara que tá bravo porque brigou com a esposa, que teve um problema de saúde na família, ele vai fazer um exame, vai trabalhar numa fábrica, ele vai produzir menos, vai produzir pior qualidade, depender do dia dele. A máquina vai jogar isso daqui, pera lá, esse cara tá no dia ruim, mas eu vou arrumar esse negócio que ele tá fazendo errado. Não tem jeito, nós somos seres humanos, a gente tá suscetível a isso. E a IA vai dar uma nivelada por baixo, vai arrumar tudo e vai deixar tudo muito parecido. Ela já faz parte do nosso dia a dia, desde a forma que a gente programa uma viagem ou até o que a gente vai fazer de comida dentro da nossa casa. Na medicina, a gente sabe que não podia ser diferente, ela já entrou com toda a força, principalmente na radiologia e na patologia. E hoje a gente vai falar sobre como ela entrou na cirurgia de cabeça e pescoço na tireoide. E na medicina, ela não veio para ficar no lugar do médico, muito pelo contrário, ela veio para ajudar, ela veio para somar. Quando eu imagino uma IA junto com um médico experiente, a gente vai ter sim uma melhor qualidade padrão no que a gente vai fazer. Então, para falar sobre esse assunto, eu trouxe aqui o Dr. Rafael de Sico, que é cirurgião de cabeça e pescoço, especialista em ablação de tireoide. No último congresso agora de cirurgia de cabeça e pescoço, foi quem deu a aula sobre IA e tireoide, como ela está sendo usada para melhorar os laudos de diagnósticos de nódulo tireoidiano, classificar muito bem esse nódulo, fazendo com que a gente tenha mais assertividade, diminua o número de punções e diminua com isso cirurgias e gastos dentro da nossa área. Então, se você quer saber mais sobre IA e tireoide, não perca, fica com a gente. No Hospital Checkup, você pode ter seu atendimento na palma da mão. Então é só você pegar seu celular, você pode marcar a sua consulta e os seus exames. Além do atendimento humanizado de toda a equipe quando você chegar no hospital. Se você está pensando em fazer uma viagem internacional, Graco Viagens é a melhor opção. Você conversa com ele para saber se toda a documentação para você entrar no país, se você precisa de algo a mais. Então, sabe aquelas coisas pequenas que você fica preocupado e pode atrapalhar as suas férias? Graco Viagens, melhor opção. Doutor Rafael, eu queria que o senhor desse uma visão, para a gente começar uma visão geral, de como é que você enxerga o papel atual da inteligência artificial dentro da medicina, mas eu queria que a gente começasse no geral. Bom, Jefferson, a inteligência artificial ela tá em tudo, né? Se você parar para pensar, ela tá em tudo dentro da medicina, né? E a gente tem muito medo de que a inteligência artificial vai substituir o médico, né? Com certeza você com algum médico já chegou para você e falou, não, vai tomar o emprego, patologista, radiologista. Não vai acontecer isso. A gente vai ter a inteligência artificial para ajudar a gente a tomar decisão. E já está acontecendo há muito tempo, né? E ela está cada vez mais vindo para aumentar a nossa produtividade e fazer a gente tomar melhores decisões para melhorar o nosso tratamento, melhorar nossos resultados. Eu vejo isso de maneira geral. E aí tem várias aplicações diferentes. Mas, Rafa, quando a gente vai olhar, eu não sei se você tem essa sensação, meio que a nossa geração é geração sanduíche. A gente tem os nossos chefes mais velhos, e eu acho interessante exatamente, os médicos mais velhos, quando olham para a IA, começa esse medo, acha que vai mudar tudo, que as coisas vão vir. A gente está aprendendo, mas a molecada que vem não tem dificuldade nenhuma. Você consegue enxergar isso mesmo? Nenhuma. Mas assim, você sabe que tem muita gente jovem ainda que tem uma dificuldade ainda também de adotar a IA, né? Eles não enxergam como uma ameaça, mas eles não chegam a adotar tão rápido assim, demora um pouco, né? Acho que tem quem gosta muito de tecnologia, é early adopter pra tudo, eu acho que é o cara que pega mais, né? Então, mas o mais velho, ele tem uma dificuldade de adotar essas novas tecnologias de maneira geral para usar pro dia a dia, né? Eu acho que isso é para tudo, né? Até para usar computador. Sim, com certeza. Nós somos a geração que entrou na faculdade sem celular,
sem telefone, nem telefone, se bobear, pegava o bip, né? É. E a gente entrou numa uso de tecnologia, eu acho que é totalmente diferente do que a gente entrou na faculdade de medicina. Tenho certeza que você é igual a mim. Então, assim, a galera nova já entrou de um jeito diferente, né? Não, eu vi outra vez, eu acho maravilhoso, Rafa. As pessoas falam o seguinte, que a nossa geração é a última geração que aprendeu a mexer nisso, porque a próxima, ela já nasceu dentro, é o que você falou. Na faculdade, minha filha veio perguntar, pai, com quantos anos você teve um celular? Eu falei, filha, eu acho que uns 21. Que era no meio da faculdade da gente, foi a hora que começou a ter o celular ser mais acessível. Sim. E ali, e o computador, eu lembro que, cara, meu primeiro computador também foi quando eu entrei na faculdade. Então, essa tecnologia, eu observo muito, e até não posso dar spoiler para os meus alunos da universidade, porque, assim, se eles soubessem o que a gente faz com inteligência artificial, e eu até me propus, junto com eles, para eu ensinar eles exatamente. Eu acho que a gente, uma parte importante da gente, Rafa, a gente vai virar curador. Na realidade, assim, existem as coisas, vamos mostrar para eles o que é um Open Evidence, do que é um Gamma, exatamente, o ChatGPT, o Gemini, e ali a gente vai levando. Mas quando a gente vai olhar dentro da medicina, a gente está aqui, para quem não sabe, a gente está nos estúdios do Camboriú Studio, né? Do meu amigo Pedro, tá lá atrás. Mas a minha intenção de te trazer aqui foi porque eu achei interessante. Eu bati o olho em todo o congresso, a gente está no meio do congresso também, quem não sabe, a gente está no Congresso Brasileiro de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, e quando eu vi sobre IA, eu falei, cara, que legal. Alguém está olhando e vai trazer isso daqui. Você falou muito bem, há um congresso atrás da gente, ninguém falava de IA. Exato. E aí a gente quebrou sobre isso. Mas onde é que você vê que a IA está beneficiando mais? Onde é que você olha, porque você está trazendo para a cabeça e pescoço. Mas tem muita coisa grande aí. Qual é o ramo da medicina que você, ou os ramos que estão vindo mais forte, o IA? Para mim, primeiro de tudo, radiologia. Que acho que foi o primeiro a adotar o IA, né? Então, assim, se você olhar imagem, tomografia, ressonância, já tem avaliação de inteligência artificial para laudo normal de tomografia e ressonância, isso há muito tempo. E não é 2 anos, são mais de 5 anos, com certeza, né? Então, por quê? Porque IA, você coloca as imagens ali num banco de imagens, isso é muito fácil de fazer, porque é tudo computadorizado hoje, e você bota para a máquina aprender. Então, ela sabe o que é um exame normal, o que é um exame alterado. Então, isso a gente já tem há muito tempo. Depois, patologia. Né? Então, patologia, você, do mesmo jeito que é uma foto de um raio-x, uma foto de uma tomografia, você tem uma foto de uma lâmina. Eu já fiz a avaliação, peguei uma lâmina de uma punção de tireoide, pedi pro ChatGPT ler para mim. Ele lê e dá um belo de um resultado, viu? Assustador até, né? Ele sabe, porque é tudo padrão, Jefferson. Então, se você olhar, é tudo uma questão de padrão que se repete. Então, se você der para a máquina ensinar essa máquina a aprender, ela vai fazer isso de uma maneira fantástica, com uma capacidade muito maior do que a nossa. Então, é o que você falou, a gente vai ser o curador, a gente vai avaliar essa imagem, vai falar, não, mas pera lá, será que a gente tem o nosso feeling, que a máquina não tem? E o feeling que a gente tem, a máquina não tem, a gente vai falar, não, mas pera lá, esse caso aqui tá parecendo ser A, mas eu já vi ser B. E aí que tem o pulo do gato. E por isso que a gente vai aprender a usar ao nosso favor para ser uma segunda opinião, um assistente, né? Eu ouvi uma amiga minha, Isane, que é chefe de um serviço de radiologia, ela me falou uma coisa que eu achei interessante. Ela falou, Jeff, tem algumas áreas que na radiologia que vai ser realmente um boom, mas ela falou assim, abdômen é algo que não é uma coisa tão fácil, porque assim, o padrão, cabeça e pescoço vai ter um padrão ali, que a máquina ela vem e lê mais fácil, o tórax também. Ela falou, abdômen é algo que não é tão fácil assim. Mas o que eu queria chegar, e eu sempre falo para as pessoas, e eu queria saber, ou que você concorda e de repente eu estou falando certo, ou tem algum viés. Eu acredito muito que, vamos dizer, radiologia, uma clínica onde tem 10 radiologistas, vão ficar 2. Onde o que for normal vai ser muito mais rápido laudado, e aí o viés é a IA não tem dor de cabeça, não tem filho doente, não tem ressaca, não dormiu pouco, não tem nada. Então, assim,
Sim. E é mais ou menos por isso aí que a gente vai, Rafa? Eu acho que sim. Eu acho que é a produtividade, né? A gente vai ter um ganho de produtividade, não vai ter perda de emprego. Eu acho que onde tem 10 vão continuar tendo 10, mas fazendo 10x. Provavelmente vai ser esse o caminho, porque a demanda sempre vai crescer, a nossa população está envelhecendo, a gente vai precisar de mais gente para trabalhar, então acho que a gente vai ter os mesmos médicos, mas que vão conseguir produzir muito mais, né? Por exemplo, laudo, a gente já sabe que tem laudo à distância e tem médico de São Paulo que lauda coisa de Manaus, qualquer lugar. Tem radiologista que não trabalha nem no Brasil. O cara só faz laudo, tem contrato de laudo e vê a imagem de longe. Então, assim, ele vai ajudar a gente a ser mais produtivo. Eu te mostrei, eu mostrei na aula que eu dei um sistema que eu uso para ultrassom. Você sabe que aquele sistema que eu uso na Europa, o técnico, não é nem o médico que faz ultrassom, porque aquele sistema eu gravo a imagem do ultrassom num computador. Sim. E o sistema faz a leitura de IA. Eu, como não sou radiologista, eu estou vendo o meu paciente no meu consultório, eu pego a imagem e eu mostro o paciente na hora e faço análise na hora junto com o paciente. Lá na Europa, que tem um sistema de radiologia que usa aquilo ali, o técnico faz o scan e o médico, no final do dia, da casa dele, ele avalia as imagens para gerar os laudos. Entendeu? Então, olha o ganho de produtividade. O médico nem precisa estar lá para fazer o ultrassom. O ultrassom ele é gravado e o médico avalia o ultrassom da casa dele. Então, assim, tem um monte de coisa que vai mudar nisso, mas a gente não vai ser substituído. Esse é o ponto. O médico não vai perder o espaço dele. Mas se o médico não souber mexer com IA, meu amigo, vai ser um problema. Não, eu ia chegar, uma próxima pergunta era exatamente o que eu ia falar. Se você entendia que a gente ia ter uma diminuição, ia ter perda profissional, mas o que você acredita na realidade é que com a longevidade e o número de médicos que a gente tem, a gente na realidade vai ter uma maior produtividade. É isso, é associar IA com a experiência de que cada um tem. Eu creio que a gente não vai perder o nosso espaço. É um medo, né? Mas assim, tem outra questão, né? Quem vai assinar por isso? A máquina? E se a máquina errar? Quem vai se responsabilizar por isso? Então a gente tem que se responsabilizar por isso, né? Eu tenho uma aula muito... Esse congresso eu não pude dar essa aula de mais tempo, né? Mas era muito curto, mas eu tenho uma aula de IA que eu falo, a Tesla, né? Sim. Ela tem um carro que dirige sozinho, certo? Você já viu o sistema deles e é baseado em inteligência artificial. Não sei se você sabe, mas o carro da Tesla, ela está preparado para frear se o carro da frente freia. Só que ele não está preparado para frear se o carro vem na cruzamento. Então tem um monte de gente que deixou a IA guiar o carro e tomou porrada no cruzamento. E aí estão processando a Tesla porque a IA não funciona, entendeu? Então tem uma questão inclusive jurídica que vai manter o ser humano ali para assinar o que a IA tá falando. E aí se o cara só confiar na IA, que é aquele problema, você tava falando negócio de ChatGPT ensinar aluno. Se você largar ChatGPT e o aluno quiser fazer uma revisão, quiser escrever um artigo, quiser preparar uma aula para você, muitos vão querer fazer só com a IA. Só que a IA ela não é 100% sem falha. Ela vai te ajudar. Muitas vezes sai um monte de bizarrice ali da IA. Ainda, né? Não, eu falo isso, eu precisei escrever um artigo e aí as pessoas ainda não entenderam que a IA também é uma curadora nossa. Porque na realidade eu vou lá na IA, eu vou pegar o Open Evidence, vou baixar os artigos que ele já vai me triar. Então eu digo, cara, eu quero um artigo sobre isso e isso, a revista é só de renomada, qualizar, eu consigo fazer e as pessoas ainda não entenderam. E eu queria que você explicasse um pouquinho também sobre isso, Rafa. Que na realidade, o importante é como você pergunta para a IA. É isso mesmo? Isso é o mais importante. Você tem que... Tanto que tem muito treinamento nisso, em prompt, né? Como é que o prompt é o comando que você dá. Não adianta você falar, eu quero fazer uma pesquisa sobre tal tema. Não, é isso que você falou. Eu quero pesquisa sobre tal tema. Você tem que ser extremamente específico para a inteligência artificial. Principalmente essas generativas, né, que a gente está falando. Específico. Você tem que falar exatamente o que você quer, qual tipo de revista, de tanto tempo, revisão. Tem que falar, porque ela não pode alucinar. O que é a alucinação da IA? Ela inventar. Se ela não sabe, ela pode inventar, porque ela tem que te responder.
Se ela vai te responder certo ou não, isso é um problema seu. Mas ela pode inventar. E aí você tem que escrever, por exemplo, para uma IA, você tem que falar, se você não souber a resposta, não escreva nada. Isso é uma coisa que você tem que botar em prompt de pesquisa, porque senão ela vai te inventar algum dado. E muita gente não confere o que a IA vai dizer. E isso é um problemaço, né? Não, isso que você está falando, eu lembro que eu fui fazer um levantamento sobre vape em câncer de boca. Ponto. Se você deixa a IA, ele escrevia algumas coisas para mim, e aí eu baixei os artigos e eu falava assim, de onde você tirou isso que você escreveu? Ele falava, do artigo tal. Eu falei assim, mas que página, em que local? E quando eu ia ler, cara, às vezes não tinha nada a ver com o que ele escreveu lá. Então, assim, esse foi o primeiro momento que eu entendi. Eu falei, opa, isso aqui também não é do jeito que a gente está pensando. Não. Entendeu? Tem muito para melhorar ainda, né? Sim. Mas eu fico pensando muito assim, hoje em dia, se um aluno que ele quiser fazer qualquer coisa, ele bota no chat GPT. Se ele mandar, se ele der o comando, ele vai fazer de qualquer jeito. Vai sair alguma coisa. Sim. Mas vai sair bom? Não. Provavelmente não. Aí que não, tá. mas aí a gente que já está acostumado, você já consegue bater o olho e dizer assim, cara, primeiro que a gente já começa sobre, putz, isso é chat GPT. A gente já consegue ver. Aula no Gama. Você sabe como é que é? Tem um padrão de slide. Sim. Você sabe que o cara fez aquilo ali no Até Gama. porque a gente já fez. Exatamente. Não é aquela história de que invente coisa nova porque ou eu já fiz, ou eu vi fazendo, ou alguém me contou. Exato. Eu falo isso pro meu filho toda hora. Direto. Não tem jeito. Mas vamos lá. Quando a gente vai falar, você enxerga que quando vem a IA, a gente já falou muito se a gente ser curador. Você já acha que a IA é algo que tinha que estar começando até as universidades em trazer para essa nossa parte clínica do dia a dia já a IA? Acho que sim. A gente tem muito a ganhar com a IA na parte clínica para outras coisas, não só para tomada de decisão. Então, por exemplo, para transcrição de prontuário, documentação de paciente. Hoje está cheio de ferramenta que você não precisa escrever. Dar o acolhimento para o nosso paciente. Uma das coisas que o paciente reclama, o que é? Aquele médico nem olhou na minha cara. Ele estava anotando. Às vezes ele está mais preocupado em anotar o que você tem de queixa do que propriamente te ouvir. Entendeu? Hoje a gente tem ferramentas para o médico que transcrevem a nossa consulta. A gente está batendo papo aqui, sai tudo direitinho, perfeito. Você... Óbvio, de novo, né? Você revisa o que foi escrito, tá lá com uma qualidade muito maior do que se você tivesse escrito você mesmo. Entendeu? Então, assim, isso já ajuda 100%. Fazer laudo, isso já tem que estar na nossa prática, porque aumenta, de novo, a produtividade. Isso vai aumentar muito pra gente. Então, existem diversos tipos de ferramentas que tem que estar dentro da nossa prática diária que vão ajudar muito a gente. Olha só, e aí eu vou trazer para o cerne, na realidade, o porquê eu queria tanto que você viesse aqui para o podcast. Quando a gente está falando sobre tireoide, por que você acha que é tão difícil a gente dar um laudo ali, às vezes de um nódulo que é benigno, é maligno? E aonde é que vai realmente entrar a IA dentro da tireoide, do que você trouxe no congresso? Cada vez mais a gente avalia o nódulo de tireoide pelo tal do ROM, né, que é o Risk of Malignancy, o risco de malignidade. Então a gente vê um nódulo de tireoide, a gente avalia aquele risco daquele nódulo ser maligno, tá? Então, baseado naquele risco, a gente vai tomar a nossa decisão. Se a gente vai fazer uma punção, se a gente vai operar, se a gente vai acompanhar, entendeu? Então, a partir daí a gente avalia e vai tomar essa decisão. A avaliação de nódulo de risco de malignidade, ela é subjetiva. Ela é baseada em uma pontuação, ou pelo TIRADS, ou pela classificação da American Thyroid Association. São pontuações que a gente olha ali e fala, esse nódulo tem mais cara de ser maligno, tem mais cara de ser benigno, e baseado em uma recomendação, vai ser puncionado, operado ou acompanhado, certo? O jeito que a IA, ela trabalha com um banco de imagem e ela vai ver esses pontos pra gente. Então, o que ela vai fazer? Ela vai deixar mais padronizado. Entendeu? Então, ela não vai ser uma coisa que vai ser extremamente interpretativa. Não sei se eu me fiz claro, mas assim, eu trouxe no congresso um caso de um paciente que tinha um nódulo pequeno
que eu não recebi as imagens, isso é muito comum na nossa prática clínica, você faz exame no laboratório, que tem meia dúzia de foto, e pega o laudo e o nódulo não mostrava ser tão maligno assim. E eu fiz o meu ultrassom na minha clínica com essa avaliação de IA, e tanto a minha impressão, mas como a impressão da IA era de um nódulo mais suspeito para malignidade. E esse paciente foi tratado, né? Então, assim, eu acredito que a IA vai ajudar a gente a padronizar mais e diminuir esse gap de interpretação entre um médico e outro. Ao mesmo tempo, vai ajudar o médico a tomar decisões de maneira mais adequada. Então, eu penso que é aí que tem o valor da IA. E vai começar na radiologia. E vai continuar na patologia. Não, você estava falando e eu lembro muito bem que assim, é o que você falou. Acaba a gente recebendo ultrassons com só o laudo sem exame, sem a imagem, começa desse jeito. A imagem de má qualidade, a experiência, às vezes o moleque que não fez uma residência, ele fez aquelas pós ali final de semana e tal. Mas assim, especificamente, quando a gente olha e as pessoas, de repente quem está assistindo não vai entender muito, mas é bem específico. Às vezes, se é um nódulo verdadeiro ou um pseudonódulo, porque ali aquela tireoide é uma tireoidite. Segundo, é microcalcificação ou é um colóide espesso, onde você... Se o cara me diz que é microcalcificação, a gente, já vai ligar o alerta, isso aqui é maligno. Se for um colóide espesso, falou, pelo contrário, isso aqui o que você está trazendo aí, ela vai ajudar a gente nisso em específico? Vai. Ela vai atuar como uma segunda opinião. Então a gente já tem estudos que mostram isso. Ela eleva ela bota um cara jovem e inexperiente, tem um estudo muito legal que ele descreve exatamente isso. Ele bota um médico inexperiente e ele sobe o patamar dele para um patamar de um cara experiente. Legal. Bacana isso. Não é para todo mundo, mas existem lugares que a gente sabe que assistência médica é difícil. Sim. Entendeu? Então, assim, será que se a gente padronizar e elevar a régua para todo mundo não vai ser uma coisa bacana? Com certeza. Fantástico, né? Vou te contar como é que eu comecei a fazer ultrassom. Eu comecei a fazer ultrassom em 2014, né? Por quê? Porque a minha esposa é ginecologista. Ela fez residência de ginecologia e ela tinham 12 pessoas na turma de residência dela. Sabe quantos continuaram a fazer ginecologia? Só ela. Hoje nem ela, né? Porque hoje ela saiu, ela trabalha com gestão. Mas assim, as 11 outras estavam fazendo curso de ultrassom para fazer ultrassom. E eu trabalhando nos ambulatórios da vida em São Paulo, pegava lá do de ultrassom e falei, opa, essa daí fez residência com a minha esposa. Pô, essa daqui também é ginecologista. E a gente estudando nódulo, vendo foto de nódulo, avaliação, a nossa vida é isso, né? Será que eu não sei fazer melhor? E aí eu tinha passado um tempo nos Estados Unidos e vi que lá era uma rotina do cirurgião que está acostumado a mexer com a tireoide fazer o próprio ultrassom. E comecei a fazer isso lá atrás. Hoje já é uma realidade, né? Hoje a gente está fomentando isso para o médico ter o seu aparelho de ultrassom como segundo estetoscópio, né? Com certeza. Usar como uma complementação do exame físico. Mas eu fiz isso lá atrás, essa necessidade de ver um nódulo que eu achava que não era tão suspeito assim, ou um nódulo, opa, peraí, eu acho que esse nódulo ele precisa ser investigado, não parece tão bonzinho assim, por uma incapacidade ou inexperiência, ou falta de conhecimento mesmo do médico que não está tão habituado a lidar com tireoide. A gente fala tanto de especialista, você é o especialista que cuida de tireoide, eu sou especialista que cuida de tireoide. O cara que vai fazer teu ultrassom, às vezes ele não é especialista, ele é o cara que faz o exame de varizes, é o cara que faz o exame do abdômen e faz o exame da tireoide. Ele é o generalista do ultrassom. Não é verdade? Não, e outra coisa, essa noção anatômica na tomada de decisões e definições, vamos dizer, quando a gente pega algum nódulo onde você pode ser, na realidade, uma paratireoide, anatomicamente, quem tem uma visão que a gente vai além do que está no ultrassom é a nossa. Exatamente. Porque você sabe onde é que você procura, você sabe onde é que você acha quando você vai fazer a cirurgia. E eu acho que é interessante também do que você estava falando, Rafa, porque, vamos dizer, eu sou professor da Universidade Estadual do Amazonas e eu participo da telemedicina. E a telemedicina de lá, para mim, assim, eu vou te dizer, de tudo que eu faço, eu acho que é a melhor coisa que eu faço. Porque imagina que às vezes eu recebia umas 2 semanas atrás uns exames, fotos tal, de uma criança que é indígena daquelas tribos que ficam longínquas e que,
nunca ia ter a chance de chegar num especialista, um cirurgião de cabeça e pescoço, simplesmente com tudo que você tem, com o que eles me passaram, eu consigo dar um diagnóstico, eu consigo já falar, olha, o que tem que fazer, o que não tem que fazer, mas só que vai chegar no que você está falando. Imagina se o cara que está lá, ele faz o ultrassom, ele tem um IA, e a IA já ajuda ele a dar um diagnóstico. Exato. Não vai precisar de você, ela vai cortar o caminho e vai aumentar a produtividade daquele cara que é inexperiente, ele vai conseguir dar um diagnóstico melhor. E esse foi o primeiro, e essa aqui foi a primeira que você estava falando, eu fiquei imaginando isso. O primeiro grande salto para a gente na telemedicina foi os eletrocardiogramas. Sim. Que os caras faziam, um técnico fazia, jogava tudo, mandava para Manaus, o pessoal do hospital, que é referência em cardiologia, dava os laudos e acabou. Você não precisava ter um médico lá para olhar, não, a agilidade que a gente consegue ter realmente ajudou bastante nos diagnósticos. E aí você faz a primeira peneira. Porque Sim. Você consegue dizer assim, olha, esse paciente tal e tal, manda para a capital, que agora a gente vai ter que tratar, porque realmente Ou às vezes não precisa. Fica aí. Continua onde você está. Você não precisa se deslocar para fazer uma avaliação de um especialista, uma avaliação maior. Não, fica aí. Tá tudo bem. Daqui a 6 meses a gente faz de novo. E um outro ponto, você já falou muito bem exatamente sobre onde a gente vai ter o ganho realmente da IA com a tireoide. Isso também vai acabar levando a gente a diminuir o número de punções desnecessárias. Você acredita nisso também? Acredito, e já temos informação sobre isso. A gente já tem estudos sobre isso, né? Então, existem alguns estudos publicados. Foram 2 estudos publicados na Thyroid ano passado, ano retrasado. E eles mostram isso. Além de elevar, esse mesmo estudo que fala que eleva a régua do radiologista, do médico que está fazendo ultrassom, ele já mostra que tem muitos nódulos que são reclassificados, né? A classificação de TIRADS, ela diminui em muitos casos, em 30%, se eu não me engano, e diminui a incidência, a necessidade de você fazer novas punções. Então, melhora a nossa qualidade, melhora a indicação de você acompanhar um paciente, por exemplo. Então, às vezes, quem sabe a gente está fazendo mais punção do que a gente deveria, entendeu? Por uma falta de conhecimento, e a IA está ajudando, normatizando isso daí pra gente, entendeu? Então, isso é muito bom. E os estudos têm mostrado isso mesmo, né? E uma coisa que não se sabe, as pessoas também não entendem, e eu acho interessante porque quando a gente está no congresso, a gente consegue muito bem ver o que é escrito, o que quem está em São Paulo no centro de referência privado faz, quem está no público faz e quem está na periferia, que são três mundos diferentes. E eu vejo muito que quando a gente vai falar sobre a qualidade, às vezes chega paciente minha no interior, que ele faz assim, cara, de repente tem uma microcalcificação no ultrassom e ele só tem o dinheiro para uma das coisas. Ou ele funciona ou ele faz outro ultrassom. E a tua decisão é em cima do laudo do cara, que às vezes não tem imagem, ou a imagem que tá de má qualidade que você não consegue fazer. Então é isso que as pessoas não entendem, que a IA vai entrar e vai ajudar a gente. E vai ajudar principalmente o paciente. Às vezes ele vai gastar menos, ele vai precisar de menos, ele vai precisar fazer menos coisa, entendeu? Então ela vem para ajudar, a gente tem que enxergar isso, né? Você falou sobre um estudo recente da Duke University, né? Que comparou o desempenho de um algoritmo de IA aprovado pela FDA já com radiologistas. E o que você achou desse tipo de comparação que foi feita no estudo? E até explica um pouquinho, já que eu estou falando de algo específico que eu assisti. Sim, é um estudo que tem quase 700 pacientes, né? E ele ele dividiu em vários grupos, né? Ele pegou o radiologista sem IA, e aí ele tem um sistema de IA que é só a leitura, e tem um sensor que ele melhora a qualidade da imagem para ser avaliada pela AI. Então tem os periféricos, né? E ele separou em grupos e avaliou a sensibilidade, a chance dele estar certo, a chance dele estar errado, a acurácia do método. E ele mostrou que o radiologista com o IA e com o sensor que melhora a qualidade da avaliação da inteligência artificial, ele que tinha melhor acurácia. E todos esses juntos, esses sistemas de IA juntos, eles diminuíram a necessidade de punção em 18%, 20%. Que legal. Então a gente melhora o sistema. E quando a gente fala de tudo isso, né, gente, a gente tem que pensar que a gente vai diminuir
necessidade de punção, a gente vai diminuir custo para o sistema de saúde, a gente vai diminuir cirurgia desnecessária, que também é custo, e quem paga sempre somos todos nós, seja público, seja privado, o custo é da população. Então, quando a gente deixa tudo mais efetivo, é muito melhor. E aí a gente vai falar também, o artigo, ele mostrou que a IA sozinha ela já teve um desempenho semelhante ao dos radiologistas, isso foi interessante. Mas a melhor performance foi quando a interpretação do radiologista foi combinada. Então, esse algoritmo foi o que você começou a defender. Isso confirma que a IA é mais parceira do que substituta? Exato. Vai fechar o que você falou? 100%. Ela é a parceira, ela vai estar junto de você para tomar uma decisão melhor e ela vai padronizar muito mais. Então, todo mundo usando a IA, o negócio vai ficar muito mais uniforme e vai ter muito menos variabilidade. Os resultados vão estar muito menos variáveis. E a gente tem uma variabilidade muito grande. Vamos fazer um paralelo com o futebol? Eu sei que o nosso futebol brasileiro não dá pra gente tomar muita... Agora não, né? Mas pega o futebol inglês com o VAR. O VAR não deixa de ser alguma coisa que usa tecnologia para tentar manter a variabilidade muito menor. Então, a interpretação do árbitro naquele momento, que é interpretativo, o cara pode olhar, bateu na mão, não bateu na mão, é pênalti, não sei o que lá. O VAR, quando ele funciona de maneira adequada, e a gente vê na Europa, isso muito mais do que no Brasil, cara, é aquilo, avalia, o juiz vai ser muito menos variável. E a mesma coisa, a tecnologia ela vai ajudar a gente a tomar decisões e vai ter muito menos variabilidade por interpretação nossa. A gente sabe, a gente tem de diversas áreas, não só na medicina, o cara que dormiu mal, o cara que tá bravo porque brigou com a esposa, que teve um problema de saúde na família, ele vai fazer um exame, vai trabalhar numa fábrica, ele vai produzir menos e vai produzir pior qualidade, depender do dia dele. A máquina vai jogar isso daqui. Pera lá, esse cara tá no dia ruim, mas eu vou arrumar esse negócio que ele tá fazendo errado. Não tem jeito, nós somos seres humanos, a gente tá suscetível a isso. E a IA vai dar uma nivelada por baixo, vai arrumar tudo e vai deixar tudo muito parecido. É isso. E como é que você vê, se a gente for pensar no consultório, tanto dos hospitais, nossos consultórios, onde é que você vê essa força da IA realmente entrando na nossa vida e a gente pensar aqui exatamente no Brasil para avaliação de nódulo? E quais são o que você acha que são os maiores desafios para uma aula que te deram ali 10, 15 minutos para falar e que, para mim, você deveria ter o espaço de uma manhã toda, porque eu vejo no que você falou o futuro que as pessoas ainda não conseguiram enxergar. Eu acho que tem muito para aumentar. Eu acho que primeiro a gente tem que criar a consciência de que é importante e que não é uma ameaça e usar isso a nosso favor. Então, assim, se a gente tiver e a gente quer tentar fazer isso no futuro, criar até departamentos relacionados à inteligência artificial para diversos usos, né? Então, a gente está tentando fazer isso dentro da nossa especialidade, né? E ampliar para conscientizar todo mundo, conscientizar os médicos do benefício da IA, tá? E, de novo, não é só para avaliar nódulo de tireoide, é desde da entrada do teu paciente, a IA ajuda o paciente a agendar uma consulta mais rápido por chatbot, que é feito por inteligência artificial, e aumenta a produtividade da sua clínica. Quando o paciente entra lá dentro, você vai atendê-lo olhando no olho dele sem precisar ficar anotando no computador ou na mão, pior ainda, né? Hoje em dia, não sei quem faz isso, tem gente que faz, mas pega a fichinha e escreve. Não, mas você não precisa fazer isso. A IA vai fazer por você. Em São Paulo, tem alguns hospitais que já estão estruturando câmera, porque você pode gravar uma cirurgia como uma caixa preta para ver o que aconteceu na cirurgia, se tiver algum evento adverso, alguma complicação, né? Um monte de centro cirúrgico já grava desse jeito. O cara grava o teu áudio. Você vai falando o que você está fazendo na cirurgia, sua descrição cirúrgica já sai pronta quando você sai da sala. Já tem hospital fazendo isso. Não, interessante, eu lembro, eu fiz um estágio até com o Jeremy Freeman, lá em Toronto, e a gente terminava a cirurgia e aí você ligava e passava, era gravado o áudio e você falava tudo, mas só que naquela época e uma pessoa ouvir o seu áudio para transcrever. Transcrever. Que pra gente, como cirurgião, já era maravilhoso, porque a coisa ia muito rápido.
E quando a gente fala da tecnologia, imagina, há 15 anos atrás, para mim já era maravilhoso, porque tudo que a gente prescrevia no final de uma cirurgia, tanto essa parte do áudio quanto de medicação, não tinha papel, cara. Olha que maravilha. Isso é uma coisa que a gente não tem noção. Eu vi isso também, cara, quando eu fiquei no memória lá com o Chá, ele não fala nada, ele não escreve nada, que ele só grava e dá pro fellow, o fellow que se vira pra fazer, ou algum assistente administrativo. Porque a gente fica entulhado em papel fazendo coisa e cada semana o hospital te dá um papel novo, né? Eles têm um protocolo novo, aí você tem que botar mais um protocolo pra fazer. Cara, isso vai mudar muito. E a produtividade nossa vai ser muito maior. A gente vai poder operar mais, a gente vai poder atender mais e melhor, com mais qualidade e muito melhor documentado. Né? Então a IA ajuda a gente nisso, a IA ajuda a gente até com otimização de termo de consentimento de uma maneira mais adequada, que explique melhor para o paciente o que ele precisa. Então assim, a IA tem que estar em tudo, toda a jornada do nosso paciente a gente consegue encaixar a IA, e a custo baixo. Não, e quando você falou agora, eu lembrei que eu ia em vários hospitais e tinha um Princess Margaret, que era referência lá lá em é uma Toronto. rua, né? É uma rua. É a University Street, né? É gigantesco. Então, o que acontecia? Eu ia pra Benigno, eu ia pra o Monte Sinai, do lado grudado é o Princess Margaret. E no Princess Margaret, acontecia muito chega um paciente, e aí era só oncologia, e a gente tinha que ir atrás, era um quadro enorme, cara, e batia um desespero, porque você tinha que ver se esse paciente estava dentro de algum protocolo de estudo. E hoje em dia, você falando, eu fico pensando, hoje em dia com a IA, quando você coloca esse paciente, a IA consegue escanear e falar, cara, esse paciente está dentro desse protocolo, já pode, ele mesmo, se você preencheu tudo, ele mesmo já vai preencher a ficha, e as coisas vão começar a andar sem precisar o trabalho que a gente tinha que atender o paciente, revisar prontuário, escrever o que precisava fazer, e hoje em dia a IA ela vai conseguir resolver tudo isso. E analisa, por exemplo, eu vou te falar uma coisa, Jeff, eu dei uma aula esses dias para a Secretaria do Estado da Saúde do Estado de São Paulo para falar sobre paciente com câncer de laringe. Sem brincadeira, no Estado de São Paulo tem a Fundação Centro e eles têm um site que tem todos os dados de registro hospitalar do Estado de São Paulo de 2024 até lá para trás, 20 anos para trás. De tudo. Eu levantei 2024, 23, 22, 21, 20, 19. 5 anos. Veio uma tabela de Excel, eu joguei tudo no ChatGPT, eu falei o que eu precisava. Eu quero ver quantos casos de câncer de laringe teve no estado de São Paulo, quantos estão vivos, quantos morreram, quantos voltaram, qual é o tratamento que eles fizeram. Eu fiz uma análise estatística simples para mostrar para essa aula, não era para fazer estudo nem nada, mas é uma análise estatística que eu demoraria dias, eu precisaria de um estatístico para fazer em 5 minutos. É bizarro. Então assim, a quantidade, se você souber usar ao seu favor, e isso que é o interessante, isso é o que é importante, da gente conscientizar os médicos, aprenderem a usar essa inteligência, e todo mundo tem que aprender a usar a inteligência artificial de uma maneira saudável, a gente vai conseguir fazer muito mais coisa. Rafa, tem alguma coisa que você tá olhando, que você de repente acha que as pessoas ainda não estão olhando para IA? Porque, assim, quando você começa a trabalhar, você começa a entender que existem funções que talvez ali tenham a solução de coisas que as pessoas não estão enxergando. Vem na tua cabeça alguma coisa que você já parou para falar assim, cara, isso aqui ia ser interessante se a gente tivesse? Eu tenho muito interesse, eu já vi um estudo sobre isso, eu já vi isso acontecer em estudo preliminar, e é uma coisa que chama muito a minha atenção, que é a paratireoide. Do mesmo jeito que tem nódulo de tireoide, você joga um banco de imagem para uma IA aprender o que é normal, o que é anormal, você tem um banco de imagem de paratireoide para saber se ela está funcionando ou se ela não está funcionando. Legal. Então já tem estudo que coloca e identifica se você, na hora da manipulação da sua paratireoide, ela está viável ou não. E assim, a nossa última fronteira da cirurgia de tireoide, a mais segura possível, é a paratireoide. Sim. Hematoma a gente já resolveu pra caramba com seladores, com energia, com melhora de técnica, com lupa.
nervo idem, com monitorização, que é a barreira do tato, né? Os nossos sentidos, eles passaram por uma avaliação que a gente já não pode, não tem como palpar, né? E o monitor de nervo, por exemplo, ele veio para isso, para melhorar essa questão da rouquidão, da disfonia. E a paratireoide ainda é uma barreira. E se você conseguir identificar, eu já vi aula disso, eu tive o ano passado em Boston, com o Greg Randolph, ele fez um simpósio de inovação. Tem um pessoal da Argentina, que é um argentino que trabalha nos Estados Unidos e está tentando fazer a aprovação do FDA. Na lupa, ele consegue fazer uma avaliação por fluorescência, primeiro do nervo sem dissecar. Ele consegue mapear o nervo, enxergar o nervo sem você dissecar, como se fosse um raio-x. E de ver a paratireoide, se a paratireoide está funcionando ou não. Então, assim, isso daí é mais com fluorescência, mas assim, você jogar a imagem, e eu já vi com ótica, ele bota um quadradinho, o quadradinho tá verde ao redor da paratireoide, você começa a manipular, fica amarelo, fica vermelho, vermelho ela não tá funcionando. E é banco de imagem. Então, do mesmo jeito que a gente faz para ultrassom, a gente pode fazer para paratireoide. E aí a gente passa a última barreira e transforma a cirurgia, diminui muito mais a taxa de complicação e melhora a vida do nosso paciente, melhora os nossos resultados. Com certeza. Turma, para você que gostou desse podcast, que é amante já da IA, manda para seus amigos, manda para quem ainda não entendeu. O IA é o inglês. Antigamente, teu diferencial era você saber inglês, que hoje em dia tanto faz. Todo mundo tá falando inglês. A IA tá no mesmo caminho. Se você ainda não entendeu que a IA ela não é o futuro, já é o presente, você já tá atrás. Então, um grande abraço e até o próximo Jeff Podcast.